Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas e, se quiser acompanhar estes temas, é só utilizar as plataformas digitais onde pode encontrar os outros programas, mas antes assista a este, de certeza que vai gostar. Vamos ter a oportunidade de continuar a estudar sobre o livro de Deuteronômio, um livro que foi escrito há muitos anos, no tempo em que o povo de Deus se encontrava no deserto, perto de entrar na Terra Prometida, muito perto da história que vivemos hoje. Hoje encontramos nesta terra que está doente, está com muitas dificuldades e estamos muito perto de entrar num lugar melhor. Por isso, da mesma forma que Deus fez uma revisão da matéria dada com aquele povo naquele lugar, estamos nós mesmos a fazer esta mesma revisão para nós. Temos tido convidados que nos têm ajudado a fazer esta revisão e hoje temos connosco uma convidada muito especial. Temos connosco a Inês. Olá Inês, por estás aqui. Olá Rita, bom dia. É um prazer estar contigo aqui para estudarmos a Bíblia, para estudarmos o livro de Deuteronômio. Eu aproveito também para dar os meus cumprimentos a todos aqueles que nos possam estar a ver e ouvir. Muito bem, obrigada por nós podermos contar contigo. E hoje já disseste, vamos falar sobre o livro de Deuteronômio e aquilo que eu gostava de perguntar ou pedir é que nos pudesses fazer um pequeno resumo deste livro, do que é que nós vamos ver no livro de Deuteronômio hoje e em especial no tema de hoje. Se quisesse assim poder fazer um resumo daquilo que vamos conversar, qual seria esse resumo? Com certeza. Então, nós hoje vamos nos dedicar ao estudo do livro de Deuteronômio, como já disse, mas mais especificamente ao capítulo 30 de Deuteronômio, nos seus 20 versículos, e desde já eu aconselho vivamente a que todos possam ler lá em casa este capítulo. É um capítulo em que Moisés está a dar das últimas palavras para o povo, pois ele em breve iria morrer e em breve eles iriam também entrar dentro da Terra Prometida. Aqui neste capítulo está também um projeto maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Agora está nas nossas mãos nós adotarmos este projeto para a nossa vida ou não. Ok, e então vamos já fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de nós começarmos a desenvolver o tema, é sempre ler a Bíblia e ler o texto que vai servir de base para aquilo que vamos conversar. Hoje, o texto base encontra-se no livro de Deuteronômios, no capítulo 30, como disseste, e é o versículo 19. Ao abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 30, Deuteronômio, mais precisamente, versículo 19, vamos encontrar este seguinte versículo, o texto que diz: Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aqui vemos que Deus fala com o povo e lhe dá duas opções de escolha. Diz, olha, está na altura tu tomares uma decisão, fazeres uma escolha. E estas são dois lados. Mas como é que nós podemos ver o amor de Deus nesta vida, ou neste chamado a fazer uma escolha? Deus não nos programou para obedecer. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor imenso por cada um de nós, Ele deu-nos a oportunidade de o amarmos ou não. E assim Ele também poderia ver se genuinamente o amávamos. E ontem eu ouvi um exemplo dado pelo meu sogro lá em contexto de igreja, que eu acho que ilustra muito bem esta questão do amor de Deus e de como nesta escolha está a oportunidade de escolher, está também o amor de Deus. Por exemplo, ele disse, eu casei-me com o Joel, não é? E se ele, para que eu fosse fiel a ele, todos os dias quando saísse de casa, me mantivesse fechada, sem poder contactar com ninguém. Tu achas que ele, ao final da vida dele, ele se sentiria feliz e genuinamente ele conseguiria dizer que eu lhe tinha sido fiel? E que tinhas amado? Claro que não. Claro que não. Porquê? Porque eu não teria tido a oportunidade de escolher amá-lo. E a mesma coisa aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Éden. Deus deu-lhe a oportunidade de escolher. De um lado ele colocou, como falámos já no estudo anterior, todas as árvores do jardim, e do outro lado ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Infelizmente os nossos primeiros pais fizeram a escolha errada, mas Deus não desistiu deles. Deus, o que é que Deus fez? Deus já tinha projetado um plano em que
Eles perderam, com essa má escolha, eles perderam o direito de comer da árvore da vida, que lhes permitiria ter vida eterna, não é? Mas Deus tinha arquitetado um plano que, através da morte de Jesus na cruz, desta graça que nós acabamos de ver num estudo anterior, nós poderíamos voltar um dia a comer dessa árvore e voltar a ter vida eterna. E a dualidade de escolhas não é só posta ou colocada para os nossos primeiros pais. Ela é uma constante ao longo de toda a Bíblia. E ela é sempre, para aqueles que gostam mais de português ou de lógica, ela é sempre colocada através de uma disjunção exclusiva. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou tu escolhes a vida, ou tu escolhes a morte. Já dizia o filósofo, quando eu decido não escolher, já aí mesmo eu estou a fazer uma escolha. Exatamente. Não é? Então, se eu não escolho a vida, eu automaticamente estou a escolher a morte. E tal qual um pai amoroso, que é talvez a imagem humana que se assemelha mais à de Deus, mas que ainda assim está quem? Exato. Não é? Deus nos dá as duas opções, mas vai mais além do que isso. Ele mostra as consequências das duas opções. E não só nos mostra as consequências, como Ele nos aconselha qual é a melhor opção a seguir. Por isso, nós jamais podemos dizer que fazemos a nossa escolha às escuras. E isso para mim é de um cuidado, de um amor, de um carinho da parte de Deus por nós, que é incrível. Isto é importante e isto ajuda-nos a perceber que temos a oportunidade de fazer escolhas. Mas nós olhamos para nós como seres humanos, ok? Vamos agora. Nós somos os seres mais inteligentes que existem aqui na base da Terra, não é? Somos aqueles que somos racionais, conseguimos pensar. E se Deus nos coloca lá o que é bom, o que é mau, então, em teoria, nós devíamos escolher sempre o que é bom. Mas a verdade é que nós olhamos para a nossa história e olhamos para a nossa vida pessoal, olho para a minha vida e muitas vezes eu escolho o caminho que me leva à morte. Pergunta é onde é que está a falha no sistema para que nós possamos viver assim e façamos estas escolhas? Muito bem, Rita, eu acho que aqui a falha está sempre em nós, não é? Isso temos a certeza, e nunca em Deus. E a falha reside precisamente no nosso relacionamento com Deus. E eu podia até afirmar que a escolha correta, ou a nossa escolha, melhor dito, vai estar sempre, ou vai ser sempre determinada pelo conhecimento e relacionamento que nós temos do nosso bom Deus. E eu, como professora, gosto sempre de fazer a revisão das aulas anteriores e eu acho que nós podíamos fazer, porque já estamos no capítulo 30 de Deuteronômio, já estamos quase no fim, não é? Acho que podíamos fazer uma revisão de um estudo e do próprio livro de Deuteronômio que nos ajuda a entender esta questão do relacionamento. Porque se eu tivesse que resumir este livro em 3 palavras, por exemplo, as palavras que eu escolheria que seriam lembra-te, conhece, depois escolhe. Lembra-te de quê? O que é que Deus pediu para que o povo se lembrasse? Lembra-te daquilo que eu sou. Lembra-te de quem tu eras quando eu te encontrei. Lembra-te do que eu fiz por ti. Exato. Lembra-te de quem tu foste depois que eu te encontrei. E depois Ele pede para que nós o possamos conhecer. Conhece-me. Conhece a forma como realmente eu desejo te dar perdão. E esta parte de Deus estar sempre desejoso que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos, ela vem nos primeiros versículos, inclusivamente do capítulo 30. E por isso Deus está sempre desejoso que nós o conheçamos e que a cada dia nós possamos falar com Ele. No fundo, o que eu quero dizer, Rita, é que nós o conheçamos, nós nos relacionemos com Ele e mediante isso nós possamos fazer a escolha. Ok, mas então esta é uma escolha que está ao nosso alcance, ou não? Está sem dúvida ao nosso alcance, mas eu posso dizer algo antes disso. Tu achas que com 1 ou 2 encontros fugazes durante a semana com o nosso Deus, eu poderia manter um relacionamento profícuo com Ele? Da mesma forma que era impossível com qualquer outro ser humano, não é? Claro. Então com Deus ainda mais. Claro, e por isso eu volto à minha questão inicial. Nós não conseguimos obedecer-lhe, ou seja, amá-lo e obedecer-lhe se nós não tivermos um relacionamento com Ele. E é óbvio que tu perguntaste-me se isso está ao nosso alcance. Nós podemos ler no
no capítulo 30, versículo 14, que Deus diz ao povo: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, não era nada difícil para eles. Esta palavra da lei e do amar a Deus estava ao alcance do povo. Porquê? Porque eles tinham sido educados nesta lei de obedecer e amar a Deus. Isto era bem conhecido para os israelitas. Era ensinado desde a pessoa mais humilde até ao mais jovem. Isto era muitas vezes motivo de conversa entre eles e inculcado nos seus corações. Eles nem sequer tinham que fazer grandes viagens para alcançar conhecimento, como era a panagem dos sábios daquele tempo. Então ele, da mesma forma que disse isto ao povo, ele diz a ti, Rita, e a mim também. Será que nós não fomos educados nestas verdades? Eu não fui até uma determinada altura, porque eu só fui para a igreja adventista com 13 anos de idade. Mas há 30 anos que eu ouço estas verdades. E mesmo que não tivesse ouvido, hoje está ao nosso alcance todo o conhecimento de Deus. Basta que eu utilize o meu telemóvel e posso ter lá a minha Bíblia, eu posso lá ter todos os livros cristãos. Por isso eu acho que ninguém pode dizer que não faz a escolha correta por não conhecer. Ok, é necessário conhecer e nós vemos que na Bíblia e em especial em alguns versículos ajuda-nos a perceber, e Deus diz constantemente que devemos amá-lo e respeitar os mandamentos. Amar e respeitar os mandamentos. E sabes, quando repetimos muitas coisas, elas tornam-se vazias. Nós precisamos de atualizar, não é? A forma de dizer isto, não dando uma receita mágica, porque ela não existe. A receita mágica é o contacto, como tu falaste, e a relação direta, não é? Mas como é que tu dizias? Como é que nós podemos, de alguma forma, dizer isto de outra forma? Amar a Deus, respeitar os mandamentos, como Ele diz constantemente. Como é que nós podemos dizer isto de uma forma que nos ajuda a perceber ou nos ajuda a agir mais de acordo com? Não só, eu acho que tu posso dizer como é que se pode atualizar essa receita, mas também te posso dizer que às vezes nós podemos cair num engodo de pensar que se escolhermos a vida, ou seja, se escolhermos Jesus, porque o próprio Jesus afirma em João 16, salvo erro 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas num outro versículo mais à frente deste mesmo capítulo de João 16, 33, também diz que no mundo vós tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes podemos cair no engodo ao pensar que escolhermos a vida, podemos estar a viver uma vida tranquila até a nossa velhice, sem nos acontecer qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer conflito, qualquer doença. E isso não vai acontecer. Mas o que eu acho que estes textos nos querem dizer, e é a aprendizagem que nós podemos retirar do estudo desta semana, é que mesmo no meio das dores, no meio do cansaço que nós muitas vezes sentimos, no meio dos conflitos e das dificuldades, nós podemos sempre escolher a vida. E podemos escolher viver com Deus, não é? Óbvio. E a forma de escolher a vida é como? Ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor. Eu vou-te já ajudar. Acho que a pessoa que me deu o melhor exemplo de como se pode escolher a vida no meio de tanta dificuldade foi a minha mãe. E peço-te permissão para contar em 2 ou 3 minutos a experiência da minha mãe. Em 2009, a minha mãe foi diagnosticada com um cancro de pulmão e já tinha 2 metástases quando foi descoberto. Ela, durante sensivelmente meio ano, ela fez tratamentos de quimio e radioterapia. Depois, como tu sabes, e é vulgar, ao final desse meio ano, há sempre uma reavaliação. Mas as notícias não foram animadoras, no caso da minha mãe. Para além dessas 2 metástases, o cancro já estava espalhado por todo o seu organismo. Já estava espalhado a nível ósseo, já tinha também metástases cerebrais. E a minha mãe também soube. E eu lembro-me que ela, durante dias seguidos, ela chorou muito. E quem não chora, não é? Nós não fomos criados para morrer.
Exato, não faz parte da nossa natureza. Exatamente, morrer é contra a natura, como acabaste de dizer. Mas lembro-me que depois de 2 dias, uma espécie de paz a invadiu. Eu lembro-me que na altura eu deixei de trabalhar durante o dia e só dava aulas durante a noite para ficar com ela, porque tínhamos medo que ela caísse ou outra coisa qualquer. E lembro-me que não dizíamos nada uma à outra, mas passávamos longos períodos de mãos dadas a ouvir hinos, nomeadamente, ou mais especificamente, por exemplo, de um grupo nosso brasileiro, dos Arautos do Rei, que se focavam muito na segunda vinda de Jesus, que se focavam muito na descrição da nova terra, que se focavam muito em todos esses pormenores que estão também nas promessas que Deus nos dá. E a minha mãe sempre teve um espírito de liderança muito, muito presente. E mesmo nessa altura, apesar da sua doença, ele não se fez, ele se fez sentir. E ela quis, naquele momento, planear o seu funeral. E ela quis não só deixar o versículo da sua lápide, que se encontra em Isaías 40, 31, eu gostava de ler. Isaías 40. Que diz, mas os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que escolhem a vida, não é? Aqueles que escolhem Jesus, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ela não quis só escolher o versículo da sua lápide, mas ela quis também escolher os hinos que iriam cantar-se no seu funeral. Eram hinos como primeiro, eu quero ver o meu Salvador, nós que estamos familiarizados com isso, ou há um país nas terras de Deus. Quis também escolher as pessoas que os fossem interpretar e que escolher inclusivamente a forma como o seu caixão se apresentava. Eu acho que ela, embora não fizesse isso de uma forma consciente, eu acho que ela quis mostrar no seu funeral, aquelas pessoas que ali fossem, que quem ali estava a ser sepultado foi uma pessoa que, apesar das dificuldades, apesar da doença, escolheu a vida e que morreu nas promessas de quem escolheu a vida. E por isso, no momento, eu gostava de me dirigir até a quem nos pudesse estar a ouvir lá em casa. Acho que, mesmo que nós estejamos a viver em dificuldades, mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que nós estejamos no meio de um conflito, vale sempre a pena escolher Jesus. Vale sempre a pena escolher a vida, pela paz e pela esperança que Jesus nos confere. Escolher Jesus traz implicações importantes à nossa vida, porque escolher mas na vida e no momento nos encontramos, tomar esta decisão de escolher seguir um caminho diferente que a maioria escolhe, escolher a vida quando a maioria não escolhe, tem implicações. E eu queria que nos falasse um bocadinho das implicações que tem. Então, para o povo, o próprio Moisés lhes disse que se eles escolhessem a morte, não é? Aliás, vou começar antes por a vida, acho que devemos começar pelo positivo. Se eles escolhessem a vida, o que é que eles teriam? Eles teriam bênção para o próprio povo, como também toda a sua semente, não é? Ou seja, toda a sua descendência. Mas se eles escolhessem a morte, Rita, eles estão até a pôr em causa o plano da salvação, porque nós sabemos que Jesus viria da semente daquele povo, não é? E agora, transpondo para os nossos dias de hoje, se eu escolher a morte, eu estou a escolher concretamente a perda da minha salvação, não é? Mas é muito mais profundo do que isso, porque eu, ao escolher a morte, eu posso estar a influenciar outros a escolher a morte também. Se tu fores minha amiga, eu posso te influenciar a escolher a morte também. Posso influenciar a minha filha, o meu marido, os meus alunos. Mas se eu escolher a vida, eu posso também influenciar outros a escolher a vida. E já que estamos numa sociedade onde predominam os influencers, não é? É verdade. Os influenciadores,
E normalmente os influenciadores, permite-me fazer esta analogia, À vontade. estão associados a uma marca, não é? Há marcas que lhes pedem para que eles promovam a sua marca, que alegadamente vão ser ouvidas pela sociedade. Chegam a muita gente, não é? Chegam a muita gente, ou a grupos específicos. Eu, como influenciadora de Jesus, eu não posso apregoar a marca de Jesus e não a usar. Há uma palavra que é urgente e que é básica para qualquer influenciador, que é a consistência. Eu tenho que ser consistente. Eu não posso apregoar Jesus e usar a marca de outros deuses na minha vida. Mais cedo ou mais tarde isso vai soar a falso e vai ser visível. Então eu tenho que usar a marca de Jesus, apregoá-la, respirar Jesus por todos os poros e então eu, com direito, eu vou conseguir dizer quais são os benefícios da marca de Jesus, as bênçãos da marca de Jesus na minha vida. E então vou ser uma boa influenciadora de Jesus. E agora eu queria te pedir uma coisa, queria pedir que no final, se tivéssemos que agarrar em tudo isto que falámos, se tivesses que dar um conselho, pedir à pessoa, como é que tu punhas em prática tudo isto em 5 minutos? Eu fui mais ou menos dizendo como é que poderíamos pôr ou colocar em prática cada um dos aspectos que vimos no estudo desta manhã. Mas há um pormenor deste capítulo 30 de Deuteronômio que para mim foi delicioso. Não sei se tu, Rita, quando tu leste este capítulo, mas este capítulo utiliza 5 vezes o advérbio de tempo hoje. Ou seja, isto para mim é um pormenor delicioso. Neste hoje, ou seja, Deus está desejoso que nós façamos a nossa escolha hoje. É verdade. Hoje expressa a urgência que Deus tem em que façamos a nossa escolha. Hoje expressa que não há mais tempo para nós vacilarmos, porque nós não sabemos o nosso dia amanhã. Eu não sei se daqui a pouco eu perderei a minha vida. Então, eu não posso guardar para amanhã esta oportunidade de fazer a minha escolha. E isso eu tenho a certeza que é o que Deus quer para mim, para ti, Rita, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir. É que façamos a nossa escolha hoje e que a nossa escolha seja realmente pela vida. Ou seja, que a nossa escolha seja por Jesus, porque já aprendemos hoje quais são as consequências dessa escolha. Não é? É verdade. Obrigada, Inês, pela oportunidade de podermos partilhar estes momentos, podermos aprofundar este capítulo do livro de Deuteronômio. De certeza que vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes para podermos desfrutar da palavra de Deus aqui no programa. Muito obrigada por nos chamares a fazer uma escolha hoje. Aí em casa, muito obrigada por fazer parte destes momentos que tivemos a oportunidade de passar aqui. Obrigada por ter estado connosco. Queremos continuar a influenciar corações a seguirem a Jesus. Queremos continuar a dar a conhecer aquilo que é a palavra de Deus e como ela pode influenciar a nossa vida. E queremos contar consigo para o poder fazer. Por isso, encontramos-nos já no próximo capítulo, no próximo episódio da nossa Escola Bíblica. Até lá! Mil veces al día y no encuentro
respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré sin decir una palabra. Tu corazón sanará. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. É bom estar contigo a cada dia, mas em especial ao sábado. É um dia dado por Deus para o repouso, é um dia dado por Deus para nós nos encontrarmos com Ele, para reservarmos tempo para Ele. E é importante que nós reservemos tempo para Ele, para esta relação com Deus. Por isso, o nosso texto de hoje nos traz um exemplo tremendo de alguém que se relacionou com Deus. Não se relacionava com Deus apenas um dia por semana, ao sábado, mas relacionava-se com Deus todos os dias. Vê aquilo que Paulo diz a respeito deste homem no capítulo 3 e no versículo 6 da sua carta aos Gálatas. É como aconteceu com Abraão, que acreditou em Deus e por isso Deus o considerou justo. Abraão foi alguém muito especial. Alguém que um dia ouviu a voz de Deus e ele reconheceu a voz de Deus porque estava habituado a falar com Deus. Ele reconheceu a voz de Deus convidando-o a sair da sua casa,
da sua parentela para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Um homem que não tinha filhos, a quem Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e ele acreditou. Aquele homem também a quem Deus chamou para oferecer o seu próprio filho, e ele reconheceu a voz de Deus e foi e ofereceu o seu próprio filho. Mas, logicamente, conforme tu podes encontrar no livro de Gênesis, ele não chegou a oferecer o filho, a imolar o filho, porque Deus o interrompeu. Mas este homem foi um homem de fé e de confiança em Deus. E sabes porquê é que estas pessoas aparecem como exemplos para nós nas Sagradas Escrituras? Exatamente isso, aparecem como exemplos para nós nas Sagradas Escrituras. Tu e eu podemos ser homens e mulheres de fé. Podemos ser homens e mulheres que não falam diretamente com Deus, como Abraão, mas que temos a palavra de Deus, que é a voz de Deus para cada um de nós. Aceita a sua voz, vive a sua voz e tu verás que serás uma pessoa considerada também por Deus como uma pessoa justa. Representar é uma arte. Saber replicar no primor escultural a exata textura, ou atingir a mistura perfeita de cores para reproduzir tonalidades tal qual a enxergamos. É também saber atuar, incorporando a aparência, o comportamento e, como no encanto do teatro, transmitir por um relance a essência pertencente ao outro. Você sabia que cada uma destas especialidades são desempenhadas também na natureza, protagonizadas por espécies tão distintas quanto curiosamente intrigantes? Em 1848, o naturalista Henry Bates veio ao Brasil e Henry Bates ficou 11 anos na Amazônia, fazendo expedições, e nesse período que ele ficou observando e coletando animais e plantas, Henry Bates observou que havia animais que imitavam outros animais. Quando Bates observou isso, ele cunhou o termo mimetismo, que quer dizer imitação. Vale a pena deixar bastante claro que existe uma confusão, e camuflagem e mimetismo são coisas bem distintas. Então, no vocabulário popular se usa sempre a palavra mimetismo, né? O animal mimetiza a planta, o bicho-pau, ele imita um galho. Tá certo, ele imita, mas do ponto de vista científico são fenômenos distintos. O mimetismo ele se diferencia da camuflagem porque o mimetismo há uma imitação de outro ser vivo. Um ser vivo imita outro ser vivo para obter uma vantagem de sobrevivência. Enquanto que a camuflagem, o objetivo é diferente, é se esconder, não é imitar ninguém, no máximo imitar o ambiente. Então, por exemplo, um bicho-pau que parece um pedacinho de galho, para qualquer predador eventual, ele não será reconhecido como um inseto, será visto como um pedaço da floresta. Ele imita um graveto com perfeição, a textura, a cor, e as suas patas são semelhantes a gravetos menores que brotam do corpo. O interessante do mimetismo da camuflagem é que o animal não tem que imitar outro ser vivo ou imitar o seu ambiente apenas do ponto de vista físico. Ele precisa imitar também do ponto de vista comportamental. No caso do bicho-pau, se você assopra ou se o vento passa, ele vai se mover da mesma maneira que os galhos se movem. Então, como que pode? Ele não está pensando nisso, o animal não pensa. Isso tudo é instintivo. Existem muitas mariposas com mimetismos e camuflagens as mais impressionantes.
Uma delas é uma mariposa que as asas imitam cabeças de cobra, cabeças de serpentes. Quando ela fecha as asas, fica como duas cabeças de serpentes paralelas, e qualquer predador que tente se aproximar da mariposa vai ver duas serpentes, se assusta e não se aproxima. E olha como a coisa é perfeita, assim. A mariposa que imita a vespa. Ela não tem como morder, porque mariposas não têm mandíbulas, né? Assim como borboletas, mariposas só têm uma trombinha, né, em forma de canudinho, ela só consegue sugar líquidos. Então ela não pode morder como uma vespa poderia. E também não pode ferroar como uma vespa ferroaria, que é o que realmente dói, é a ferroada, né, da vespa, pelo ferrão. Porque a mariposa não tem ferrão. Então, além de elas serem perfeitamente imitadoras de uma vespa, algumas mariposas, quando você pega na mão, elas começam a mover o abdômen, fazendo um movimento como se fosse ferroar o predador, né? Ou no caso, uma pessoa que manipule. Se a pessoa pega, ela começa a fazer esse movimento, ou se um animal, né, que vai predar essa mariposa, pega ela, ou com os membros, ou com a boca, ela começa a fazer um movimento como se fosse ferroar, o primeiro reflexo é soltar, antes de qualquer coisa, porque é o reflexo que nós temos quando uma formiga ou uma vespa tenta nos ferroar. Se o animal percebe que é enganado ou não, não importa. Esses segundos que o animal solta como reflexo a tentativa de aferroar, que nunca aconteceria, pode ser o suficiente para escapar para sempre. Então a riqueza da imitação se dá até na maneira como o animal se comporta. A gente costuma ver algumas mariposas que elas têm desenhos muito bem feitos nas suas asas, imitando olhos de pássaros, principalmente olhos de coruja. A coruja é um predador, uma ave carnívora, e ela ataca muitos animais. Então alguns animais que são predadores de mariposas, ao verem a mariposa com as asas abertas, apresentando esses desenhos, ele confunde facilmente com o rosto de uma coruja e se assusta e foge, porque a coruja é uma ameaça para ele. Alguns insetos, principalmente mariposas que imitam folhas, chegam ao nível de detalhe de imitar também o tipo de folha de uma determinada espécie de planta, que quando cai da planta e resseca, ela se enrola. E ela também imita o enrolar da folha. Várias espécies de louva-a-Deus, um insetinho bem conhecido, só que a gente conhece ele como um insetinho verde. E o louva-a-Deus ele é um predador muito voraz, come vários outros insetos, alguns bichinhos da mata. Então o louva-a-Deus ele se protege, se camufla, aquele típico louva-a-Deus verdinho, ele já é uma espécie de camuflagem para ele se proteger tanto de predadores como se esconder das presas e surpreendê-las com mais facilidade, no meio de uma vegetação verde, evidentemente. Mas existem outros tipos de louva-a-Deus com outro tipo de camuflagem, como o louva-a-Deus que ele imita as pétalas de uma flor. Uma flor que tem pétalas rosadas ou lilás, por exemplo, ele vai mostrar o corpo imitando essa flor. É muito interessante. Existem vários tipos de insetos que imitam folhas. Não só folhas vivas, mas também folhas secas. São folhas que caem das árvores, secam no chão, ficam escuras, marrons. O processo de decomposição da folha provoca manchas na própria folha, as beiradas da folha ficam comidas e esses insetos imitam essas folhas com requintes de perfeição. Cada detalhezinho aparece ali, as beiradas comidas, as ranhuras da folha, a cor da folha seca, a textura, as manchas da folha em decomposição, tudo está lá. Como é que ele pode chegar a ser tão perfeito? Tem aquela veia central, às vezes tem um pedacinho dobrado como se fosse uma folha seca, muitos têm até buraquinhos, né? Áreas transparentes que é como se estivessem imitando um buraco que algum animal comeu a folha. Como pode acontecer isso, né? É muito difícil se imaginar que essa espécie de inseto, ao longo de milhões de anos, conseguiu desenvolver essas características tão precisas, iguais às folhas que estão ao seu redor, através de mutações casuais e modificações corporais que se acumularam ao longo de muito tempo.
Outros insetos, eles imitam detalhes precisos do tipo de galho aonde ele costuma ficar quietinho para passar despercebido. Há algumas espécies que o galho está quebrado, partido, e eles copiam o miolo do galho, não só a textura e a cor da casca do galho, mas o miolo do galho partido. Isso é muito impressionante. Vários lagartos conseguem se disfarçar nos galhos das árvores onde eles habitam. Eles têm na sua estrutura de pele, na sua anatomia, na sua morfologia, eles têm não só a cor e a textura do galho da árvore, a ponto de eles se confundirem bastante com o próprio galho, mas eles também desenvolvem alguns requintes, como por exemplo o musgo, imitando o musgo que existe no galho. O animal em si não tem musgo, o galho tem, mas a pele dele tem estruturas que imitam exatamente o musgo para ficar idêntico ao galho. Existem casos, entretanto, como é o caso de alguns lagartos, como os camaleões, e várias espécies de animais marinhos, como polvos, as sépias, outros organismos marinhos também, onde a camuflagem ela atinge um nível superior. Na verdade, essas espécies têm células no corpo capazes de mudar a coloração do animal inteiro de acordo com o substrato onde ele está, de acordo com o fundo. Quer dizer, se o animal está num fundo escuro, a aparência dele toda, a coloração da pele, fica mais escura. Se ele está num fundo claro, ela fica mais clara. E às vezes, como no caso de algumas espécies de camaleões e de algumas espécies de polvos, não é só a cor que fica mais clara ou mais escura, mas o padrão também. E essa camuflagem funciona de duas maneiras. No camaleão, por exemplo, obviamente que ele está camuflado, ele está verde contra um fundo cheio de folhas, protege ele contra seus predadores. Camaleões são lagartos que podem ser comidos por animais maiores. Mas eles também são predadores de insetos. Então isso também propicia que ele chegue muito próximo da sua presa para poder capturá-la. Mesmo caso dos polvos. Os polvos podem se proteger dos animais, né? Peixes maiores, ou até dos humanos que os caçam. Mas o polvo é um predador. Né? As sépias são predadores, então elas podem chegar próximos dos organismos que eles vão caçar, também disfarçando sua cor. Se eles estivessem lá no oceano e com um monte de predador atrás, eles são a comida preferida de muitos deles, e se não tivesse tudo isso funcionando, eles simplesmente já teriam sido extintos. Mas não, eles têm 4 diferentes estratégias de mimetismo e camuflagem. Então, de repente, no meio ambiente, eles encontram ali uma rocha, eles imitam a cor da rocha. Eles imitam a textura da rocha. Quando tem odor, eles imitam o odor do lugar. Porque se eles estão se camuflando de alga, eles imitam o movimento das algas. E são 4 sistemas que têm que funcionar sincronizadamente. E tem que funcionar rapidamente, não pode ficar esperando. A cor vem primeiro, depois vem a camuflagem de forma, depois vem a camuflagem de textura, de odor. Não, você tem que ter tudo aquilo lá quase que instantâneo. O predador se aproxima, eles mudam de cor, de textura, tudo quase que instantaneamente. E encostam numa rocha, numa planta. E a gente vai ver isso, como que funciona do ponto de vista químico, atômico e molecular, é espetáculo. É um jogo de ótica, um jogo de corantes, um jogo de sinais elétricos, é uma central multimídia coordenando tudo isso. E dispara uma série de impulsos elétricos, impulsos químicos, físico-químicos, físicos, e o bicho instantaneamente se transforma numa pedra. E tudo, não tem nada que não diga que aquilo ali é uma pedra mesmo. Todas as características de uma pedra, todas as características de uma alga. É isso que a gente chama de complexidade irredutível, uma complexidade que não dá para diminuir. Não dá para imaginar que aquele bicho, lenta, gradual e sucessivamente, adquiriu primeiro a camuflagem de cor, depois a camuflagem de textura, depois a camuflagem de forma, o mimetismo e tudo mais. Teria que estar tudo presente desde o início. Do ponto de vista evolutivo, que demora milhões de anos para a mudança acontecer, são tantas mudanças no sistema visual, no sistema muscular, no sistema fisiológico geral, no sistema nervoso,
no sistema de cores, de pele, dos cromatóforos e tudo mais, que tudo isso tendo evoluído a partir de mutações casuais ao longo de milhões de anos, milhares e milhares de mutações selecionadas por um ambiente que está em constante mudança, isso é matemática e cientificamente impossível. Um caso que eu acho brilhante para citar é de uma mariposa, como sempre as mariposas, que ela tem o desenho, em cada asa, tem o desenho de moscas, e as duas moscas, uma de cada lado, está comendo excremento de pássaro. É impressionante como é que essas figuras de moscas foram parar nas asas dessas mariposas. E não é só isso, como é que a figura do excremento de pássaro foi parar lá? E as moscas estão como que sugando o excremento. E isso é para impressionar algum predador que se afastaria de tal situação. E não é só isso, a mariposa também libera um cheiro, um odor de fezes, de excremento. E aquilo afasta o predador. Como que organismos, né, e vamos pensar em animais, que são os exemplos mais conhecidos, como organismos tão diferentes, que não são aparentados, podem convergir para se tornarem tão iguais? E como, por um lado, no mimetismo. Por outro lado, na camuflagem, como que também organismos tão diferentes, um gafanhoto, uma borboleta, ou um sapo, ou um lagarto, como é que todos eles podem, por exemplo, imitar uma folha? Né? Então, essa pergunta intrigava naturalistas desde o início. Obviamente que hoje a gente conhece, né, com base no que a gente sabe sobre evolução e sobre seleção natural e adaptação, que ao longo do tempo a vantagem por exemplo, de se parecer com o ambiente, então logo estar camuflado, se ela começa a aparecer num grupo, ela pode ser selecionada. E isso, com o tempo, milhares, milhões de anos, pode levar com que grupos muito distintos tenham ao final o mesmo resultado, por exemplo, parecerem uma folha. Isso nos provoca, nos desafia a esse questionamento que a gente tem levantado. Como é que é possível que o processo de evolução, baseado em mutações, baseado nas seleções naturais dessas mutações ou das características que as mutações provocaram, tenha sido capaz de produzir uma modificação desse tipo? Não é só ficar parecido com a folha, por exemplo, a folha é marrom, o animal ficou marrom. Não é só isso, é uma coisa muito, muito mais complexa, a ponto de imitar as características mais detalhadas da folha e até o enrolamento. Então, para que esse animal tenha conseguido, do ponto de vista da evolução, ter produzido essas mudanças, ele teria que ficar neste ambiente, um ambiente intacto, sem mudanças, para que os fatores daquele ambiente influenciassem as mutações e selecionassem as características dessas mutações de forma cumulativa, até que elas, todas acumuladas, produzissem uma folha com esse nível de detalhe e até enrolado. Nenhum ambiente fica tempo suficiente intacto dessa forma. Quem é estudante de química e quem trabalha com isso sabe que pigmentos são moléculas altamente reativas. São moléculas que têm estruturas que conferem a essas moléculas uma grande instabilidade. Por isso que elas são pigmentos. Eu fico pensando no grande problema evolutivo que seria você guardar, você compartimentar, você isolar esses pigmentos responsáveis por uma determinada coloração, de modo que eles não sofressem nenhum tipo de reação secundária que levaria a uma perda da propriedade de ser pigmento. E se o organismo utilizasse apenas um tipo de pigmento, já seria um problema. Agora ele tem uma série de pigmentos com classes químicas totalmente diferentes, cuja a maneira de você preservar o pigmento A, às vezes é totalmente oposta e contraditória a você preservar o pigmento B, e o mesmo organismo conserva os dois. Então, do ponto de vista químico, você criar as condições para a preservação de pigmentos ao longo de todo um processo evolutivo, de modo que estruturas surgiram gradualmente ao longo do tempo, do ponto de vista químico, para mim, isso é impossível. A espécie de cavalos marinhos que habitam no meio de corais.
e eles imitam os corais com muitos detalhes. Inclusive, não só a cor, mas o seu corpo tem a textura dos corais com alguns grânulos que parecem pólipos, imitam com perfeição os pólipos de corais. Nós temos o peixe-pedra, por exemplo, que ele imita uma rocha de fundo de mar, mas não só a rocha, e sim os pedacinhos de algas e outras coisas que ficariam pregados na rocha. Ele imita tudo isso para passar despercebido para as suas presas. Além dessa característica química de serem altamente reativos e necessitarem de uma determinada acomodação específica, um ambiente específico para a estocagem, o fato desses pigmentos produzirem características, produzirem formas específicas em um determinado ambiente, nos mostra o quanto eles foram projetados para desempenhar aquela função. E existe um exemplo que nós consideramos o exemplo modelo. Tem outros, mas esse supera todos. Em que uma mosquinha, ela tem nas suas asas, em cada asa, o desenho de uma aranha. Perfeito, o formato, a cor, as pernas de uma aranha, desenhadas detalhadamente em cada uma das asas. Quando essa mosquinha pousa, ela abre as asas transparentes e as aranhas aparecem como se estivessem ao lado dela. Então, aqueles predadores que comem a mosquinha, mas temem a aranha, não vão se aproximar dela porque tem as aranhas do lado. As asas da mosca parecem uma aranha. Então, perceba, existe uma intenção em representar um ser para que outro ser que o preda não se aproxime por medo. Então, se isso fosse feito ao longo do processo evolutivo, o bicho que desenvolveu aquilo precisaria imaginar a intenção de quem se aproxima dele. Isso, para mim, é impossível, não pode acontecer. E a pergunta que não quer calar: quem desenhou essas aranhas nas asas desse inseto? Mutações casuais que foram gerando manchinhas marrons nas asas e a natureza foi selecionando ao longo de milhões de anos, até que um dia, por acaso, como por encanto, essas manchinhas se combinaram formando a figura de uma aranha. E a partir daí, virou uma vantagem de sobrevivência. Não há como isso ter acontecido. O que o processo naturalista fala? Olha, a seleção natural selecionou. A seleção natural selecionou o quê? O bicho que tinha a melhor figura do bicho que tinha uma figura pior. Tudo bem, a seleção natural poderia ter selecionado, mas o que o processo esquece de mencionar não é se tinha uma figura boa foi selecionada, é como essa figura se formou. É o como que a evolução não explica. Se você tivesse uma figura, tudo bem, poderia ser selecionada, mas como essa figura surgiu? Não há mecanismos genéticos, químicos viáveis para explicar a perfeição daquela figura, a localização dos produtos químicos, dos corantes, as formas geométricas corretas. E quem é que elaborou essas formas? Quem é que visualizou quais seriam aquelas formas que precisariam estar ali? E a forma tem que parecer com um animal, senão o predador não dá bola nenhuma. Então a antevidência, você teria que ter antevidência. Você teria que, de antemão, antes de criar aquela forma, saber o que é que você quer fazer. E esse é um caso típico de uma solução que precisaria ter sido elaborada antes do problema surgir, antes de você imaginar que um predador venha. Porque se ele vier e você não tiver isso pronto, foi-se. Então, antes do predador te atacar, você já tem que ter aquele sistema pronto. Uma antevidência que processos naturais não guiados realmente não têm. Então, mimetismo e camuflagem é uma grande evidência a favor do design inteligente e, ao mesmo tempo, uma grande evidência contra processos naturais não guiados. Não há como esse fenômeno ter acontecido através de processos evolucionários. Isso é impossível. Não tem como a evolução ter produzido desenhos precisos de aranhas nas asas de uma mosca. Só é possível isso ter acontecido através de um design inteligente. Então, será que eu gosto de ver design? Será que é
a minha preferência em ver design nisso, inteligência, ou será que são as evidências, né, que apontam como nunca antes que realmente existe uma inteligência, eu goste ou não, ou você goste ou não dessa conclusão, os dados nos forçam cada vez mais a admitir que essa inteligência existe. Realmente algum ser consciente, inteligente, orquestrou tudo isso, sincronizou tudo isso e capacitou esses bichos para se disfarçarem, para que eles tivessem uma chance de sobreviver, tornando as evidências da sua interferência no universo indesculpáveis através do mimetismo e a camuflagem, por exemplo. Como o bicho-pau que, tal qual bom ator, incorpora até o balançar do graveto. Como o cavalo marinho que leva esculpidas em seu corpo nuances dos corais onde habita. Nas mariposas que têm pintadas em suas asas cores e formas que instigam a imaginação, nossa e de outros seres que delas se afugentam. Na aparente natureza morta de uma folha de outono tão viva em sua arte. No louva-a-Deus que veste a mais bela e perfeita fantasia de flor por nós já vista. Seja para se esconder ou surpreender, em cada um destes recursos do reino animal, a sofisticação e incrível riqueza de detalhes nos fascina. E por serem protagonizados por aqueles que consideramos irracionais, é impreterível refletir. Seria tudo isso destituído de intencionalidade? Ou uma razão maior, orquestrando cada um destes processos como uma criativa, colorida e multiforme sinfonia?